favor, abram as vossas Bíblias em Marcos capítulo de número 7. Marcos capítulo 7. Glória a Deus. Marcos 7:37. Glória a Deus. Todos já acharam? E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Onde você está? Curve a sua cabeça. Deus santo, maravilhoso, Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus. Eis aqui o teu povo. Fala conosco, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, se nós fôssemos dar um título a essa mensagem, seria Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Marcos 7:37, nessa tradução mais usada na Assembleia de Deus, que é a Revista Corrigida, nós vamos encontrar a expressão tudo faz bem. Tudo faz bem. Se nós olharmos na tradução NVT, a tradução vai dizer assim: estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Tudo que ele faz é maravilhoso. Glória a Deus. E aí eu estava na oração da mocidade, domingo, não é? E me deparei com esse versículo. E disse: Senhor, que texto interessante. Que coisa maravilhosa, que profundidade. E eu comecei a procurar os detalhes desse texto. E aí quando a gente olha para o original, eu comecei a ver essas diferenças entre uma tradução e outra. E aí eu fui dar uma olhada no grego, a expressão que aparecia. E lá eles usam uma palavra que no grego seria kalos. E esse kalos, a tradução mais precisa, a tradução mais literal, quer dizer excelentemente, de forma a não deixar espaço para reclamação. Ou seja, tudo que Jesus faz é excelentemente, e Ele não deixa espaço para reclamação. No contexto do versículo, nós vamos encontrar Jesus que se depara com um surdo, e também ele era surdo, além de surdo, gago, não conseguia obviamente falar, talvez em razão da sua surdez. E aí Jesus trata daquele homem, toca-lhe, ele é curado, e Jesus olha para ele e diz: Efatá, isso é abre-te, passe a ouvir. E diz a Bíblia que abriram seus ouvidos e a prisão da sua língua se fez. E mais uma vez diz o texto: e falava perfeitamente. E por que ele falava perfeitamente? Porque tudo que Jesus faz é para não deixar espaço para reclamação. Com Jesus não tem esse negócio de assistência técnica, de fazer de forma meia boca, um serviço pela metade. Ele faz tudo excelentemente. Excelentemente, meus amados irmãos. Por isso que Jesus, ele é maravilhoso desde o seu nascimento. Glória a Deus. Quando nós vamos ler aquele texto de Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Aleluia! Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas quando eu olho para esse Jesus, meus amados irmãos, ele é maravilhoso. Glória a Deus. E algumas traduções juntam a palavra maravilhoso conselheiro, não é? Essas duas expressões passam a ser um único adjetivo da parte de Jesus: maravilhoso conselheiro. Ou numa tradução mais literal no hebraico, ou seja, é aquele que você pode consultar antes de tomar uma decisão. Jesus é maravilhoso conselheiro. Meus amados, quando nós, e aí eu encontrei essa palavra, e eu disse, essa palavra kalos, vou procurar onde é que essa palavra aparece também em outros textos, porque eu queria entender melhor o significado da palavra. Ora, se a Bíblia dizia que tudo que Jesus faz é kalos, tudo que ele faz perfeitamente bem, ele faz maravilhosamente bem, ele não faz nada pela metade. E aí eu disse, deixa eu procurar onde é que essa palavra grega kalos, também vai aparecer em outros textos. E aí eu me debrucei um pouco a pesquisar, a procurar, e um dos textos que eu encontrei foi exatamente João 10 e 11. João 10 e 11. E quando você olhar para esse texto novamente, você vai vê-lo com uma forma diferente, porque você vai entender a profundidade do significado da palavra no texto. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, esse bom traduzido para o português é a palavra kalos. E ele diz assim, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, meus amados irmãos, se a gente fosse colocar aqui, substituir pela expressão literal, é como se Jesus dissesse assim, eu sou o maravilhoso pastor. E o maravilhoso pastor dá a vida pelas ovelhas. É como se ele dissesse, eu sou o excelente pastor, eu sou o pastor em que ninguém achará defeito. E o bom pastor, e o pastor maravilhoso, dá a vida pelas ovelhas. Para que você entenda que a obra que Deus começou na tua vida, Ele vai terminar. E por que ele vai terminar? Porque eu já falei, Jesus não faz nada meia boca, nada pela metade, nada incompleto. A obra de Deus na minha vida, na tua vida, ela é completa. Por isso que você pode refletir, não é? E pensar sobre essa questão. Portanto, meus amados irmãos, quem disse que essa situação vai ficar assim? Ela não vai, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele faz tudo com excelência. E a Bíblia, meus amados irmãos, vai trazer para nós um relato muito interessante. Um relato muito interessante. O pai de Sansão, chamado Manoá, ele vai ter um encontro com um ser angelical. E aquele ser angelical, quando aparece para ele, Manoá faz uma pergunta a ele. E ele queria saber daquele anjo, daquele ser maravilhoso que ele estava vendo ali, daquele ser angelical. Ele chega assim e pergunta, me diga uma coisa, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele chega diante daquele ser celestial e pergunta, me diga uma coisa, qual é o seu nome?
E a resposta está lá em Juízes 13:18. Juízes 13:18. Juízes 13:18. Que irmão pode ler para nós a resposta que o anjo deu? E o anjo do Senhor, Sim. por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Eita glória! Oh glória! O anjo do Senhor, ele vai dar uma resposta para Manoá. Ele vai dizer: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Maravilhoso! Meus amados, nós estamos aqui, portanto, diante de uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Ou seja, Cristo aparece para Manoá antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo da sua encarnação. Ele aparece para aquele homem. Quando aquele homem pergunta qual é o seu nome, o anjo vai responder, portanto Cristo vai responder: por que você pergunta pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Ah, irmão Ronaldo, mas como é que eu vou ter certeza que de fato se esse anjo mesmo de fato era Cristo? Nós vamos ter algumas pistas no texto. Se você observar em Juízes 13:22, quando Manoá ele vai falar com sua mulher, ele vai dizer assim: certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Ou seja, nós temos ali uma manifestação do próprio Cristo aparecendo para aquele homem. E quando Cristo aparece para ele, ele pergunta qual é o seu nome. Ele diz: é maravilhoso. Meu nome é maravilhoso. E se esse argumento não for suficiente para você, deixa eu lhe dizer outro. Manoá, ele faz ali um sacrifício pelos seus próprios pecados, um sacrifício a Deus. E diz o texto que aquele ser angelical sobe em meio ao sacrifício, representando a obra que Cristo faria no Calvário, o seu sacrifício por nós. Ele sobe em meio à fumaça do sacrifício. Glória a Deus. O Velho Testamento falando: ei, ele é maravilhoso. O Novo Testamento falando: ei, ele é maravilhoso. A Bíblia dizendo: ei, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor maravilhoso, e como pastor maravilhoso eu dou a minha vida pelas ovelhas. Oh, meus amados irmãos, e quando nós começamos a observar esta palavra, quando Jesus, portanto, ele é apresentado como maravilhoso, há sobre nós também um peso, uma responsabilidade muito grande dessa glória. Observe, porque se Jesus é maravilhoso, ele quer também que nós sejamos da mesma forma. Nós precisamos espelhar Cristo através das nossas vidas. E quando eu continuei investigando, portanto, procurando onde essa palavra kalos iria aparecer mais, eu me deparei com outro texto interessante. Mateus 5:44. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Meus amados, olha a profundidade disso. Quando Jesus fala: fazei bem aos que vos odeiam, é como se ele dissesse para nós: faça para eles de tal maneira que eles não tenham nada a reclamar de você.
Então não é fazer o bem de qualquer forma, é fazer o bem de tal forma, de tal maneira, que o seu inimigo não tenha o que dizer de você. Olha a profundidade do texto, meus amados. Portanto, nesse momento que nós passamos agora do ensino para a doutrina, há um peso em nós, um peso de glória, um peso de responsabilidade, porque à medida que você vai olhando para a Escritura, a gente vai entendendo a necessidade de nós sermos semelhantes a Ele, de fazer como Ele faz, de agir como Ele, de andar como Ele, de viver como Ele. E Jesus chama para que nós não sejamos qualquer tipo de crente, mas que também sejamos crentes maravilhosos, crentes que fazem bem, que servem bem, que não servem de qualquer maneira, que não fazem de qualquer maneira, mas que têm uma preocupação com a excelência. A palavra kalos, ela vai aparecer também para nós que fazemos parte do ministério. Ela vai aparecer lá em 1 Timóteo 3:13. 1 Timóteo 3:13. Diz o texto: porque os que servirem bem, e esse servirem bem, esse bem que aparece é a mesma palavra que aparece para Jesus. Quando os discípulos foram surpreendidos por aquele milagre, eles disseram assim: tudo que ele faz de forma maravilhosa. Tudo que ele faz de forma excelente. E aí, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai usar a mesma palavra no grego. O kalos, ele vai aparecer novamente. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então a mensagem aqui para o diácono é servir bem, é servir maravilhosamente. A palavra que foi usada para Cristo é usada para nós, é usada para o ministério. Quando a Bíblia fala agora dos presbíteros, 1 Timóteo 5,17, esta palavrinha ela aparece novamente, a mesma palavra usada para Cristo, aparece para o diácono, aparece também para o presbítero. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que governam bem, esse bem aí é a palavrinha kalos, maravilhosamente bem, que governam com excelência, que governam de tal maneira que as pessoas não têm do que reclamar. Porque os que servirem, porque os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou seja, Deus não quer de nós, meus amados irmãos, que nós vivamos uma vida mais ou menos, uma vida pela metade na sua casa, na sua obra. Ele quer que nós nos dediquemos ao máximo, que sejamos semelhantes a Ele também no serviço. A palavra kalos, ela portanto, ela passa, vou fazer aqui um trocadilho, a ser um calo em nossos pés, porque ela vai estar nos lembrando todo o tempo: ei, seja um crente melhor, ei, é para Deus, faça melhor, faça do jeito certo. Isso é em todas as áreas da igreja, em qualquer serviço da igreja. Se eu vou então ser músico na igreja, eu vou procurar ser o melhor, excelente, é para Deus. Se eu vou ser professor de escola dominical, eu tenho que ser o melhor, excelente para Deus, porque Jesus é assim comigo. Meu irmão, se Jesus te servisse como você serve a igreja, como é que você se sentiria? Meu Deus, olha o peso que isso tem, a responsabilidade para nós.
meu Deus, se Jesus me servisse como eu sirvo a igreja, como é que eu me sentiria? Mas Jesus, em todo tempo, Ele é exemplo em todas as coisas. E a palavra fala para mim, a palavra fala para você. Ela nos chama a responsabilidade. Ela nos diz assim: olhe, você tem que fazer de forma excelente. Não pode ser pela metade, porque Jesus vai fazer para você de forma excelente. Está entendendo aquela luta, aquela complicação que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter solução? Ei, fique tranquilo, Jesus faz de forma excelente. Ele que maçonai que nemas. Não é pela metade, filho. Não é pela metade, filha. Ele diz que faz de forma excelente, maravilhosa. Porque Ele honra o seu próprio nome, porque Ele é maravilhoso. Na terceira epístola de João, nós vamos encontrar um jovem discípulo de João chamado Gaio. E Gaio, ele é elogiado, portanto, nessa terceira epístola de João, pelo seu cuidado com que recebia os obreiros vindos de outras cidades. Ele tinha uma casa, e a maneira que ele tinha de servir bem a Deus era receber bem os obreiros, era receber bem aqueles que estavam vindo de outras cidades. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim, meus amados irmãos, mas tem pessoas na igreja que o seu ministério, você vê isso muito no interior. Na capital é mais difícil, mas no interior é mais comum. O seu ministério é receber bem os obreiros que vêm de fora. Tem um irmão de uma cidade que eu conheci, que Deus deu muita condição a ele. Então toda vez que via um pastor de fora, um cantor de fora, ficava hospedado onde? Na casa dele. E ele não fazia de qualquer forma, ele recebia a pessoa com excelência. E Deus, por causa disso, deu a ele condição dele ser um dos homens mais ricos daquela cidade. E ele plantava esse negócio de macaxeira. E ele começou de uma forma pequena, e ele passou a receber esses obreiros que vinham de fora com tanta excelência, que a plantação dele começou a crescer de forma sobrenatural. E aí onde ele plantava aquela macaxeira, aquele inhame, aquela batata, começou a brotar de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque Jesus estava mostrando: ei, você está fazendo excelente, deixa eu fazer excelente também na tua vida. Deixa eu mostrar o meu excelente também. Glória a Deus. Aí muitas vezes, meus amados irmãos, a gente só quer receber o excelente de Deus e não quer entregar nada no altar, não quer deixar nada no altar, não quer apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo de adoração ao Senhor através do serviço. Ah, mas se eu vou cantar nesse ensaio, eu vou ensaiar de qualquer forma. Se eu vou louvar, eu vou louvar de qualquer maneira. Não, faça de forma excelente. Faça de forma excelente. Na terceira epístola de João, verifique aí no versículo 5 e 6. Olhe como João vai descrever. Amados, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade aos pais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Apareceu novamente a expressão, amém, meu irmão, bem farás. João elogiando o Gaio, ele diz: amado, procedes bem, procedes fielmente em tudo que fazes. Olha que elogio. Já imaginou ter um elogio desse para você na Bíblia? Não é?
simplesmente João chegar para você e dizer assim: amado, você procede fielmente em tudo que faz. Isso fica registrado na Bíblia. Meu Deus, que coisa maravilhosa, não é? Que honra, que coisa maravilhosa. E ele vai dizer que os irmãos viram aquela coisa e começaram a testificar da tua caridade. Dizer: ah, irmão fulano, primeira. Irmã fulana, primeira. Irmão cicrano, maravilhoso. Irmã Beltrana, maravilhosa. Porque se assim nós conduzirmos as nossas vidas, meus amados irmãos, se assim nós fizermos, diz a Bíblia, que bem nós faremos. E quando nós olhamos o texto, bem faremos, nós vamos entender a expressão e encontrar a expressão. Nós faremos bem como Jesus fez por cada um de nós. Então, quando Deus te der uma responsabilidade, meu amado, não faça pela metade, que Ele não fez nada pela metade na tua vida. Aquele caminho que Jesus fez com a cruz, Ele não parou na metade. A cruz até tombou, Ele até precisou de ajuda para levantar, mas até na cruz Ele foi maravilhoso. Até na cruz Ele foi maravilhoso. Quando Jesus teve o seu corpo levantado ali na cruz, Ele poderia parar ali exatamente naquele momento o seu ministério, mas ainda tinha uma alma do seu lado que precisava ser alcançada, que precisava ouvir algo dele. E Ele não fez pela metade. Aquela alma, vendo o que Jesus estava fazendo de forma maravilhosa, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, olhando para a fé daquele homem, disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque eu não faço nada pela metade. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, servimos ao Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, que nos chama a sermos como Ele, também maravilhosos. Que o Senhor Deus aplique esta palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal AD Florestal.